Vamos falar do PIB 2020, sim, nosso Produto Interno Bruto, divulgado ontem. Nós vamos abordar esse tema aí com fatos e números, passando bem longe daquele jornalismo de torcida. E falando nisso, vamos começar com as previsíveis manchetes de ontem. Olha isso aqui. G1, PIB do Brasil despenca. Tem também o Estadão. PIB tem terceira maior queda da história. Folha, agora. PIB do Brasil tem maior recuo em 30 anos. Então, será que o pessimismo, que transborda dessas matérias reflete uma análise contextualizada e realista do cenário econômico brasileiro? Para responder essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho para 2019. Talvez vocês não saibam porque foi muito pouco noticiado, mas o Produto Interno Bruto de 2019 ele foi revisado para cima. Ele subiu de 1,1% para 1,4%. E alguns dados chamaram a atenção. Por exemplo, em 2019, o consumo das famílias cresceu mais de 2% e o investimento das empresas, na sua capacidade produtiva, aumentou mais de 3%. Nessa mesma toada, o emprego formal cresceu, com aquele saldo positivo de 640 mil novos postos de trabalho, e o IBGE registrou queda na taxa de desemprego pelo terceiro ano consecutivo. Bom, entra 2020 e a tendência se mantém. Houve recorde de carteiras assinadas no primeiro bimestre, foram mais de 340 mil. Então, no acumulado de 14 meses, desde a posse do novo governo, o saldo positivo de empregos formais na economia foi de quase 1 milhão. E isso no regime CLT, que é o mais burocrático e é o mais oneroso para as empresas. Bom, depois desse bimestre recorde em contratações, veio a pandemia e com ela as decisões políticas que causaram a paralisação econômica. E mesmo antes dos governadores e dos prefeitos adotarem as medidas mais radicais de isolamento social, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, ele já projetava um cenário em que o desemprego iria dobrar. E sobre o PIB, os economistas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, anteciparam uma queda maior do que 9%. Mas não foi o que aconteceu, longe disso. As pesquisas do IBGE indicam aí um aumento de 2 pontos na taxa de desemprego, então ele vai de 11,9% para 14,1% em 2020. E por outro lado, o emprego de carteira assinada ele cresceu e fechou o ano com um saldo positivo, são 142 mil novos postos de trabalho criados apesar da paralisação econômica. Então, ao longo de 2020, aquele PIB de menos 9% ele foi sendo revisado para cima mês após mês. Mas nenhum especialista conseguiu ser tão otimista quanto a realidade dos fatos. A retração da economia brasileira de 4,1%, foi essa a queda do PIB, 4,1%, foi mais amena do que as previsões dos especialistas. E claro que um tombo sempre dói, pessoal? Mas teve gente pelo mundo que saiu bem mais machucada dessa queda. A OCDE e o Banco Mundial divulgaram dados aqui que permitem essa comparação. Então, na Ásia, a Rússia caiu 5% e o Japão 4,8%. Na Europa, a retração foi ainda maior. Alemanha, menos 5%. França, menos 8,2%. Reino Unido, menos 9,9%. Espanha, menos 11%. E entre as nações aqui da América Latina, o Brasil teve a menor queda do PIB. E países governados pela esquerda apresentaram resultados muito preocupantes. Por exemplo, o México ele caiu 8,5% e a Argentina tomou um tombo de 12,3% no PIB. Em relação ao PIB na América do Norte, o Canadá teve uma queda de menos 5,4%, e os Estados Unidos caíram um pouquinho menos que a gente, 3,5%. Então eu também vi muita gente comemorando aí o crescimento da China, foi um pouquinho maior que 2%, como se isso fosse um grande sucesso. E não tem nada a ver. É o pior resultado percentual do país desde os anos 70. Por isso que é tão importante contextualizar os números antes de sair elogiando ou criticando algum resultado. Mas de qualquer forma, o fato é que essa pandemia provocou uma recessão global. E considerando aí os números disponíveis até o momento, o Brasil saiu bem sobre o aspecto econômico. E eu queria destacar aqui 4 medidas que foram fundamentais para que o PIB superasse
as expectativas. A primeira medida, todo mundo sabe, pagamento de 320 bilhões de auxílio emergencial, né, é o equivalente a uma década do Bolsa Família, uma tremenda injeção financeira na economia. A segunda medida é a flexibilização dos contratos de trabalho, né, que deu estabilidade ao funcionário do setor privado e beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A terceira medida é a criação das linhas especiais de financiamento para as empresas, que levaram o volume de crédito, né, para a marca histórica de 4 trilhões de reais. E a quarta medida é o socorro fiscal aos estados e aos municípios, com a suspensão do pagamento da dívida e o repasse de verbas federais extraordinárias. O problema é que o governo federal se endividou muito para compensar os efeitos da paralisação econômica. A gente verifica aqui o déficit primário, ele foi da ordem aí de 740 bilhões de reais. Isso equivale a 10% do PIB, inclusive. Então, gradualmente, o Brasil precisa voltar a andar com as suas próprias pernas. E a boa notícia é que nós temos um histórico invejável em termos de superação de crise, né? Então, vocês se lembram como que estava o país em 2015 e 2016, depois de mais de uma década da esquerda no governo federal? Eu não estou nem falando de corrupção em escala industrial, estou falando dos números macroeconômicos. Vamos relembrar aqui. Empregos de carteira assinada. 1,5 milhão de empregos extintos em 2015, tá? E mais 1.300.000 empregos extintos em 2016. Inflação, 10,67% em 2015, 6,41% em 2016. Os juros, a Selic, 13,3% em 2015, 14% em 2016. E o Produto Interno Bruto, né, o PIB, tema desse vídeo, menos 3,5% em 2015 e uma nova queda de 3,3% em 2016. Agora vamos comparar com a nossa realidade de 2020. Eu já falei, emprego de carteira assinada, 142 mil empregos gerados. Inflação, 4,5%, sob controle. Juros Selic, 2%, mínima histórica. Produto Interno Bruto, PIB, já falamos, menos 4,1%, mas com expectativa unânime do mercado para um crescimento na ordem de 3% agora em 2021. Então a conclusão é simples. Uma economia que sobreviveu a 2015, que sobreviveu a 2016, tem tudo para se recuperar de 2020 e voltar a crescer em 2021. Até porque, ao contrário do que se noticia por aí, o Brasil é referência em vacinação, né? Nós somos hoje o 6º país que mais aplicou doses de vacina no mundo. E, além disso, nós celebramos contratos que prevêem transferência de tecnologia em favor do Instituto Butantan e em favor da Fundação Oswaldo Cruz. Isso é um passo muito importante para a autossuficiência contra a Covid-19. Né? E uma vez superada essa questão da vacinação em massa, especialmente nos grupos de risco, nos idosos, a tendência é flexibilizar as medidas restritivas, viabilizando a retomada da economia, né? Mas para quem chegou até aqui, obrigado pela atenção, eu queria fechar esse vídeo com uma provocação, tá? Quando o prejuízo é uma certeza, mas acaba sendo bem menor do que o previsto, faz mais sentido encarar essa perda como uma pequena vitória ou como uma grande derrota, né? Então eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Valeu pela atenção, um abraço e fiquem com Deus.